Bem, bom dia, galera. Hoje eu vim para falar sobre fatos que estão ocorrendo no Brasil atualmente, e alguns fatos que eu considero uns fatos graves e tristes, catastróficos, outros. E quero ver se eu encerro essa pequena inserção agora de uma forma um pouquinho menos, um pouquinho de humor. Vamos ver o que nos aguarda. Sobe a vinheta. Bem, galera, vamos lá. Tá havendo uma Tá vendo uma discussão no Brasil por causa de um comentário no repórter da Globo que teria chamado os pobres de estúpido. O pessoal vai continuar fazendo, vai. Talvez ele tenha sido, ele quis talvez dar uma conotação, ou propositalmente ele deu essa conotação para causar essa polêmica, mas eles estão reclamando. Eles, o repórter que fez isso, e a própria Globo, que é o repórter da Globo. E até com certa razão eles estão reclamando, porque o repórter da Globo não chamou os pobres de estúpido realmente. Tá? É verdade. Mas ainda entendo que ele, como repórter, tá? Experiente que ele é, ele talvez tenha usado dessa premissa para causar uma polêmicazinha, sabe como é que é? De qualquer maneira, ele ofendeu de estupidez, sim, quem não aceita que a popularidade do Bolsonaro cresceu por causa dos pobres. Essa é a realidade. Por exemplo, entendo que não foi só o pobre o fator determinante, que tem um peso grande, porra, lógico que teve na pesquisa dessa popularidade, que eu ainda digo, cuidado com essa pesquisa, isso pode ser um balão de ensaio, e se ela realmente existiu, e ela deve ter existido, e vendo de onde veio, eu tenho a credibilidade um pouco controversa com relação ao Datafolha, deve ter sido muito maior ainda, mas vamos levar em consideração que foi essa, tá? Então, como eu ia dizendo, eu entendo que o pobre, realmente, o canhão político que foi a ajuda emergencial, foi determinante na campanha. Mas por exemplo, eu me senti ofendido como estúpido. Eu me senti chamado de estúpido porque eu não acredito que foi só isso. Eu acredito também que o fator extrema imprensa, o fator esse ataque é impressionante. Eu nunca vi. Eu tenho 65 anos de idade, passei por uma revolução, passei por uma ditadura militar, eu nunca vi um ataque tão frontal, tão estúpido, tão massificante a um governo no Brasil como está sendo do governo Bolsonaro. Ele mexeu, ele incomodou demais. E só tem essa reação a quem incomoda muito. E o Brasil precisava de ser incomodado dessa forma. Por isso que eu digo que o Bolsonaro é um mal muito necessário. E para mim tem que ser encarado assim e deve ser encarado como um divisor de águas. E o Bolsonaro não é nada disso que falo. 80% das informações que vocês recebem dessa mídia extrema é tendenciosa. Eles viraram ativista. Infelizmente, eles viraram ativista. Alguns. Mas são alguns muito poderosos. Inclusive, no outro dia eu consegui... Parece que a Globo chegou a ser a segunda maior rede, ou é ainda, uma rede de televisão do mundo. Por isso você veja a força e a penetração e a formação de opinião que não tem esse veículo, né? Então vamos devagar, porque o negócio está feio, o Bolsonaro mexeu e a Globo está no desespero, e o UOL, a Folha, agora a Folha resolveu fazer uma campanha, todo mundo de amarelo, eles não querem mais assumir que são vermelhos, né? Agora eles querem o amarelo, tá? É até pra ser desespero, amarelo desespero. Tá fogo, depois que saiu essa pesquisa ficou fogo. Mas vamos lá. E aí, galera, enquanto isso, a explosão de popularidade do Bolsonaro, principalmente no Nordeste, tá assim, de vento em popa. Ele ontem esteve em Sergipe, e você se lembra daquelas imagens durante a campanha eleitoral, em que as pessoas iam para o aeroporto, saíam gritando mito, 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 e carregando no colo. Cara, tá igual, depois que saiu essa pesquisa, depois que saiu todo esse negócio da imprensa extrema,
ficar acusando ele de responsável, o único responsável pelas mortes no Brasil. Ou seja, o povo não é estúpido, né? Realmente o povo não é estúpido, né? É isso aí. É o que acontece. Ele está vendo, o povo está vendo. Lógico, o canhão lá dos R$ 600 tem peso, mas isso também tem peso. E aí está a prova disso, que também tem peso, que ele é recebido quase que um delírio, as pessoas gritando: eu vim aqui de graça, eu vim aqui de graça, eu vim aqui de graça. Porque sempre que se comenta, porque quando foi a era do PT, o PT pagava sanduíche de mortadela para o pessoal ir, né? Pois é, o pessoal que vai apoiar o Bolsonaro, ele vai de graça, eles falam, né? Mas é isso, ele encontrou o veio político, entende? Ele encontrou aquele veio político do Nordeste que todos os governadores utilizam. E ele não estava utilizando. O Fernando Henrique utilizou com o Bolsa Família. Quem criou, na realidade, era o Bolsa não sei o quê, mas foi lá, a dona Ruth, lá a falecida esposa do Fernando Henrique, que começou a criar isso para o Nordeste. Depois veio Lula com o Bolsa Família. Isso virou um canhão político violento. E você tem uma região como o Nordeste na mão, e o Bolsonaro está tirando isso. Como você tirar essa região do povo? Porque o PT cansou de ganhar eleições só pelo Nordeste. E qual era qual era o discurso? Não, esse cara vai chegar aí, se a gente sair, vocês vão perder o Bolsa Família. Era essa covardia que o pessoal fazia. Então você tem que jogar o jogo. Infelizmente, a política é sórdida e às vezes a gente tem que jogar o mesmo jogo. Só vai depender das conclusões das suas políticas, de cada um. Mas, infelizmente, o jogo está sendo jogado agora com mais inteligência pelo Bolsonaro, que está deixando de dar murro em ponta de faca, né? Vamos deixar de dar murro em ponta de faca. Em contrapartida, está acontecendo com o Dr. Paulo Guedes, excepcional economista, Chicago Boys, lá o menino de Chicago, muito bom, com uma didática fantástica, incrível, todos gostam dele. Ele está claudicante, ele está demorando a mandar as coisas. Ele demora, e isso está irritando uma boa parcela de apoio ao Bolsonaro, uma boa parcela do mercado. O mercado ele fica... Enfim, existe aí uma possibilidade, que estou aventando a possibilidade de uma troca do Paulo Guedes, evidentemente que a oposição está louca para que isso aconteça, porque vão dizer que é uma debandada geral do governo. Não, calmem o mercado vai ser o melhor termômetro. O mercado sempre é o termômetro dessas modificações, principalmente na área da economia. Mas eu gosto muito do Paulo Guedes, mas ele está... Eu não sei porque ele tem que ser mais audacioso. Ele tem que vir com as reformas mesmo, já que ele é o posto Ipiranga, então coloca a gasolina lá no Congresso. Vamos embora. O Congresso, por sua vez, tá? Que tem um poder e uma força violentíssima no presidencialismo brasileiro, se aproveita disso, e daqui a pouco vai querer ter paternidades. Já tentou a paternidade da reforma da Previdência. Daqui a pouco vai tentar a paternidade da reforma tributária que está sendo debatida no Congresso. Aí daqui a pouco vai entrar uma reforma administrativa. Como demora, eles vão criar uma reforma qualquer capenga, e depois vão juntar com a do governo e vão dizer que eram eles também. E isso o doutor Nonho, que é o doutor Maia, que é o presidente da Câmara, ele é mestre, ele está sempre querendo usurpar. Da mesma forma que, aliás, por falar em usurpar, aquela medida provisória que o governo fez, que o Bolsonaro fez para o futebol, em querer dar aos times direito de imagem para ter a sua própria televisão e transmitir o seu próprio jogo quando ele é o mando de campo, o dono do mando de campo, a medida provisória não está sendo nem aviltada, nem levantada, não está sendo nem estimada a sua votação. Consta que o grande lobby da Rede Globo vai fazer com o Nhonho, o Rodrigo Maia, deixa essa medida caducar. Deixa ela caducar, quando ela caduca, ela perde a validade, volta tudo o que era, e ninguém pode fazer nada, e a Globo continua com tudo. Vamos aguardar, porque parece que a boca miúda de mercado está comentando isso. E assim é o Brasil. Pois é. Bom, galera, vamos lá.
Agora eu falo de uma coisa que eu nunca gosto muito de falar, porque eu acho que quando eu falo do STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, às vezes eu fico, é inacreditável as atitudes que os ministros do tribunal estão adotando ultimamente. Eu não sei, eu acho que eles estão querendo provocar muito mais do que o Carlão provoca. Eles estão querendo fazer alguma provocação, realmente uma provocação, para ver se acontece alguma coisa para tomar partido disso. Não sei o que é, juro para vocês. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu essa semana e começou agora. Segunda-feira, terça, estamos numa semana e já começou agora. Nosso ministro Gilmar Mendes foi para uma live. Eu achava que ele não iria não, que aquilo foi tudo um balão de ensaio, mas ele foi. Ele foi para uma live na internet junto com bandidos. Alguns bandidos, principalmente o Stedley, que é o cara que não respeita a propriedade particular, que invade propriedade particular, e que é o chefe do MST. E outros mais que estavam presentes na live, tem alguns até que tem processos penais. Mas tudo bem, vamos lá. Ele vai para uma live que ele não deveria ir, porque não pega bem ao ministro do Supremo Tribunal Federal estar do lado de pessoas que são fora da lei, alguns são fora da lei, e ele lá. E pior, ele estava lá, se emocionou, chegou quase ao pranto. Eu não sei nem se ele chegou a chorar, sabia? Deu a impressão de que eu nunca mais vou esquecer. Olha, foi assim, um absurdo, foi um escárnio, foi uma coisa que não dá para entender, é uma coisa assustadora. Eu sou sincero, eu fiquei assustado, eu pensei que ele não fosse fazer isso. É um escândalo, eu acho que isso não é à toa, alguma coisa estão querendo fazer para provocar alguma coisa. Não é possível, porque qualquer pessoa inteligente não faria isso. Não faria. Alguma coisa está por trás e a gente não está sabendo. Eles estão querendo fazer alguma coisa. E outro ministro, Dr. Fachin, que é outro ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo bem, tem preferência, não é porque o cara é ministro, o cara não tem ideologia, tem, não é porque o cara é ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele não gosta das pessoas ou desgosta das pessoas, não, tudo bem, tudo certo. Só que ele, como ministro, ele não é o Fachin pessoa. Ele, quando se apresenta como ministro, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, defensor da Constituição. Ele não pode fazer o que ele acabou de fazer numa palestra, aonde ele induz a plateia ele fala à plateia que foi muito ruim o Lula não ter concorrido em 2018. Meu Deus do céu, ele é um juiz supremo. O Lula não pôde concorrer, porque o Lula é um condenado em terceira instância. Nenhum condenado pode concorrer à presidência do Brasil. Ele não podia jamais falar isso. Foi ruim, ele deveria ter concorrido. Ou seja, por ele acha que ele deveria ter concorrido. E como ele agora é relator de medidas lá dentro, eles vão tentar absolver o Lula. Agora vão tentar absolver o Lula. Escuta o que eu estou falando. Eles estão provocando para isso. E ainda por cima, colocou em xeque, que ele não podia, mais grave ainda, colocou em xeque a reeleição do Bolsonaro. Porra, a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito democraticamente, pelo amor de Deus. Como é que ele vai colocar em xeque? Porque a Constituição permite isso? Ele vai colocar em xeque porque ele está dizendo que o governo é autoritário, que o governo é isso, que o governo é tirânico, que o governo é ele, pode falar isso? Primeiro que não é. Ele está falando uma grande mentira. Não há nada que comprove isso que ele está falando. Nada, absolutamente nada. Vocês não sabem porque vocês às vezes escutam notícias que vocês não têm que escutar. Tá? Vocês são enganados. Mas ele não está fazendo nada disso, pelo contrário. E outra coisa, o mais surpreendente disso, para mim não me surpreende, foi que ele pediu que o próximo governo seja uma uniformização de poderes. Uniformização? Ou seja, uma coisa só? Todo mundo com pensamento só? Só o Estado? Isso tem nome. Um pensamento único? Isso tem nome. É isso que o ministro do Supremo Tribunal Federal quer? Uma uniformização de poderes? Isso tem nome.
Vocês sabem qual é o nome? Então pensem aí. Pois é, esse cidadão é ministro do Supremo Tribunal Federal. Durma-se com esse barulho. O brasileiro tem uma mania, deixa eu mudar um pouco de assunto, porque isso aí é um escárnio, o STF é um escárnio tão grande que eu fico indignado. A palavra certa é indignado. É uma indignação muito grande quando eu falo de STF. Mas vamos lá. Tem um grupo de brasileiros, tem uma turma aqui no Brasil que diz que a Argentina é aquele que está um ano na frente da gente. Ou seja, a gente tem que olhar para a Argentina para saber o que vai acontecer no Brasil daqui a um ano. 2 anos, não interessa. A Argentina vem na frente. E espero que o brasileiro realmente tenha razão nisso. E pense nisso, e veja isso, e veja o que está acontecendo na Argentina. Pois bem, o Macri, que era o presidente da Argentina, que era um cara mais voltado para o conservadorismo, para a liberdade de economia, foi frouxo, não soube segurar o governo, não fez as reformas que tinham que ser feitas, a sua popularidade foi lá embaixo, isso é o meu medo do Paulo Guedes, não fica apresentando as coisas, só fica falando bonito, mas não faz. E o que aconteceu? O Povo ficou pé da vida e voltou com a Cristina Kirchner. E lá o seu poste, tá? O presidente é o poste lá, porque quem manda é ela. E ela é presidente do Senado ainda. E estão querendo mudar o STF desde lá também, para botar tudo. É o famosa uniformização de poder. Vocês sabem disso, né? A uniformização que o Fachin falou. Pois é, e aí o que está acontecendo? Está um caos social na Argentina, infelizmente, muito grande. No Los Hermanos, uma grande nação pujança, uma nação maravilhosa, fantástica. Quem conhece a Argentina, como eu conheço, meu Deus, não pode, a Argentina não pode. A Argentina dá banho em muitos países da Europa, mas já banho assim de... E, no entanto, olha só, onde é que está? Com agropecuária fantástica, com área de turismo fantástica, pois é, agora está um caos social lá, e um problema muito mais sério, que as empresas privadas estão tendo um êxodo. Algumas estão vindo até para o Brasil, por quê? Porque os caras lá querem estatizar tudo. Então, fazendo uma covardia cambial lá com os grandes empresários. E tem empresa indo para o Uruguai, Paraguai, Brasil, o pessoal... E isso pode gerar um caos, uma convulsão social e por um passo para se tornar uma Venezuela. É um passo para se tornar na Venezuela. Não se esqueçam, brasileiros que vão votar aí para vereador e para prefeito. Não se esqueçam disso. A Argentina está no processo de venezualização. Entende? Está no processo. Isso é o processo. Entende? Isso é o processo. É isso que vocês querem aqui no Brasil? É o problema. Hoje nós não temos três vias. A gente tem 2 vias. Ou é voltar ao que está hoje na Argentina, ou seguir com o Bolsonaro, mesmo com os problemas que ele tem, mas tentando mudar e achar uma terceira via na frente e tentando modernizar o país. Se é isso que vocês entendem que vocês querem, não ter opção. Eu não vejo opção hoje. Não vejo opção, não vejo terceira via, não vejo nada. Eu vejo que o único cara que consegue ainda é o Bolsonaro. Agora, vamos aguardar. Mas é isso que está aí. E o brasileiro que diz que a gente tem a Argentina como default, a gente olha para a Argentina e vê o que a gente vai ser amanhã. Vê, aproveita, faça a sua reflexão e veja o que eu estou falando. Bom, e é isso, por hoje é isso, acho que até me alonguei um pouquinho mais, mas principalmente para a galera que eu mando esse vídeo, a galera lá em Portugal, sabe, deixa eu dar um recado para vocês em Portugal. Às vezes vocês podem achar isso chato e tal, eu sei que tem um pessoalzinho aí que... Tudo bem, cada qual com seu cada qual, né, como nós lemos aqui. Mas as verdades têm que ser ditas, e vocês não estão com as verdades todas, vocês estão com 1/3 das verdades e 2/3
de tendências e de ativistas da imprensa, da imprensa extrema. Acreditem no que eu estou falando, não é isso que vocês estão tendo aí da imprensa, que vocês veem. Vocês não é fake news, as notícias elas não são mentirosas, elas são tendenciosas. E a manchete diz uma coisa e quando você vai ler a notícia, o corpo da notícia, você vê que não é bem, a manchete não traduz o que é a notícia. Cuidado muito com isso, que isso é uma técnica muito usada aqui no Brasil. Você vai lá e a notícia, a chamada para a notícia é uma, e você se prende na chamada e depois quando você vai ler o teor da reportagem, você vê. É impressionante, mas é 80% a 90% das reportagens da imprensa extrema, da extrema imprensa. E como o vídeo audiovisual, ele é uma coisa que penetra mais e que te faz mais a cabeça, e nós temos aqui, eu não sabia, né? Eu já não sei se eu comentei já nesse vídeo, mas me falaram que a Globo é a segunda maior empresa de televisão do mundo. Então vocês já viram o tamanho que a Globo tem e a penetração que ela tem no Brasil. Isso, ela no Brasil, ela manda, ainda é ela, entende? E faz a cabeça do pessoal. E é um maior formador de opinião que a gente tem. Tudo quanto era político, se aproxima da Globo. Todo ele se político. O Lula, no dia que ele foi eleito pela primeira vez, uma hora depois que ele foi eleito, ele estava do lado do Bonner, da Globo, no Jornal Nacional, dando entrevista. Para vocês terem ideia, as outras televisões, 80% do fundo que o governo gasta de propaganda é na Globo. Era na Globo, agora não é mais. Então vocês já viram o que está acontecendo, né? E a Globo está caindo, está mandando artista embora, está dizendo que não faz mais parte, os artistas estão dizendo que não fazem mais parte do quadro da Globo. Não é bem assim. A Globo não está em condição de pagar uma dívida monstruosa, a concessão que termina em 2022, tá? E eles não querem Bolsonaro como presidente. Bolsonaro tem que cair antes, porque eles não conseguem, porque o Bolsonaro falou, olha, se não estiver tudo certinho, não vou renovar a concessão, não. E vai ser uma briga titânica, porque a Globo é muito poderosa, gente. Não se iludam, a Globo é muito poderosa. Agora tem aí o doleiro dos doleiros que diz que levava dinheiro pro seu Marinho lá todo mês, lá 500 mil, $1.000, $1 milhão todo mês. Isso a Globo, ó. E não fala. Se fosse Bolsonaro, meu Deus do céu, era programa de 2 horas na televisão todo dia. É isso que eu digo para vocês, a política sórdida. Tá? Então, principalmente para vocês em Portugal, que não têm a oportunidade de saber da verdade, porque vocês não convivem, como eu também não tenho, às vezes, a noção do que ocorre em Portugal, mesmo lendo, mesmo acompanhando eu acompanho bastante jornais portugueses e acompanho o Observador, o Público, o meu primo me manda, o meu grande primo, o Zé Hilário, me manda algumas reportagens do jornal, os jornais para mim, eu acompanho, mas para ter uma opinião mais balizada, mais concreta, eu tenho que estar sentindo na carne. Eu não estou sentindo porque eu estou aqui. Infelizmente, que eu estou doido para estar aí. Essa é que é a grande realidade. Eu estou louco para sair desse manicômio. Mas eu gosto muito do Brasil, o Brasil é minha pátria, eu amo esse país. Mas, infelizmente, eu estou com 65 anos, eu quero viver o resto da minha vida num país mais civilizado, em Portugal, que é um país de esquerda. Tudo bem, mas é uma esquerda moderna, não tem nada a ver com a esquerda brasileira. É o país que eu quero viver, é o país porque eu também sou português, porque é a minha origem, da qual eu me orgulho e sou muito, muito, muito orgulhoso disso. Eu não sei se eu gosto mais do Brasil ou de Portugal, para vocês terem ideia. Não sei. Eu amo os dois, assim, numa intensidade muito alta. Então é mais para vocês que eu faço, às vezes, certos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é isso. Vamos lá. Desculpe aí, hoje foi mais alongado e a próxima eu vou tentar ser mais sucinto. Mas para não terminar assim tão... Apesar que terminou numa certa emoção boa, mas vamos fazer uma piadinha, né? Aqui tá confusão muito grande sobre rachadinha do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, que o cara paga dinheiro, ele contrata um empregado, o empregado recebe 10, mas dos 10 tem que dar 5 para ele. Ou seja, é a famosa rachadinha que estão querendo tirar o Bolsonaro do poder, que não foi o Bolsonaro, foi o filho, mas
E dizem que foi, eu também não posso dizer nem que foi porque não foi julgado. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, e perguntar não ofende. Será que contratar médico cubano por 11 mil reais, pagar somente 3 mil e enviar o resto para a ditadura cubana, pode ser chamado de rachadinha também? Será? Até a próxima. Um abraço grande, um beijo do Carlão. Carlão provoca.